Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, e se eu disser para vocês que um dos problemas do Brasil não seria a política? Porque tem muita gente que acha que o problema, um dos maiores problemas, o maior, né? Tem gente que só foca nessa questão da política, é esse o ponto, né? Mas esquece, né, de outros fatores psicossociais, vamos dizer assim, né? Fatores sociais, certo? Um exemplo disso seria a inveja, né? O que estraga o Brasil é essa inveja patológica, né? É lógico que o intuito, né, eu já deixei desde o início, né, do canal, é não falar, é não comentar sobre política. Eu até falo em alguns pontos sobre a política, mas não é o intuito principal, certo? Não é o intuito principal. O principal é trazer meu ponto de vista sobre tudo que está, né, se encontra ocorrendo no Brasil, né? Trazer meu ponto de vista sobre temas gerais, análises, convicções e reflexões, certo? Então, o que está no consciente popular, né? O que se encontra, né, no consciente popular? De que, pessoal, o maior problema, né, o único problema do Brasil seria a corrupção, né? Mas na verdade, pessoal, né, quem dera, né, se o problema do Brasil fosse apenas político, né, pessoal, né? Alguns até dizem, né, que o problema do Brasil é financeiro. Também concordo, até concordo, né? Mas quem dera se o problema do Brasil, né, se os problemas do Brasil fossem somente políticos ou financeiros, né? Há um problema espiritual mesmo no Brasil, né? Existe uma crise moral generalizada, né? As pessoas estão relativizando o tempo todo a moral. É sobre isso que se trata, né? O tempo inteiro eles estão relativizando a moral, né? E eu já falei por inúmeras vezes, né, pessoal? Quando a gente vai por esse caminho de relativização de tudo aquilo que envolve princípios, por exemplo, né, a gente já está numa sociedade destoada, certo? Então o que acontece no Brasil aqui? As pessoas te invejam por qualquer aspecto, né? Foi-se o tempo onde as pessoas só invejavam ricos ou milionários. Mas para vocês terem uma ideia, pessoal, muitos desses invejosos, né, que não aceita, por exemplo, que não aceita as diferenças, tá lá idolatrando famosos, achando que eles são suprassumos da razão, né? É esse ponto, né? Já falei isso, né? Volto a repetir, o Brasil não é um país que respeita as diferenças. E isso que propagam é uma balela, certo? O que as pessoas fazem aqui é invejarem qualquer pessoa que ouse ser diferente. Se a pessoa ousar ser diferente, não, ela tá sendo errada, né? A pessoa está sendo, o indivíduo está sendo errado nessa história toda, né? Mas enfim, pessoal, a gente sabe que aqui no Brasil há uma inveja sobre a inteligência dos outros. As pessoas invejam sua inteligência, para vocês terem uma ideia, né? Invejam sua inteligência, invejam tua existência, né? Inveja teu intelecto, né?
há diversos tipos de inveja no Brasil, né? É esse o ponto, né? É esse o ponto, né? Antigamente se invejava muito os milionários ricos, né? Mas hoje em dia no Brasil, né, se tiver 1% de ricos é muito, né? Porque segundo pesquisas, né, 90% da população ganham até 3.500 no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, né? Mas mesmo assim, a inveja impera no Brasil. Por que isso acontece? Porque é uma questão assim cultural mesmo, cultural entre aspas, né? Eu não exalto isso, não vou no sentido de exaltar, né? Mas eu estou atacando aqui, pessoal, a raiz do problema, de todos os problemas. Uma das raízes de todos os problemas, né? O Brasil, a verdade é que o Brasil ele não aceita, principalmente os bonobos, não aceitam o contraditório. Eles não aceitam que tu queira se destoar, né? Porque aqui há uma cultura do quê? Né? De se misturar, né? Tu tem que arrumar uma maneira de se encaixar, que senão, né, tu é o errado, né? É sobre isso que se trata, né? Então, pessoal, né, o que há no Brasil se não uma inveja patológica por tudo aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer, inclusive, né? Tem gente que inveja até mesmo tua existência, para você ter uma ideia, uma ideia do quão foi longe essa questão aqui no Brasil. A inveja que existe no Brasil não existe em nenhum outro. Eu te garanto isso. Te garanto. A inveja que existe no Brasil não existe em nenhum outro país no mundo. Eu te garanto isso, pessoal. Eu te garanto. Mas isso reflete também uma falta de espiritualidade também, no final das contas, pessoal. As pessoas não estão tendo mais aquela noção do que é o certo e errado. Há um cultivo, né, para que as pessoas virem idiotas, né? Se idiotizem para que sejam massas de manobra. É esse o ponto, né? E justamente aquela pessoa que se destoa é vista como se fosse estranha, né? Não era assim que deveria ser, né? Mas se trata da realidade, né? Então, pessoal, uma das raízes de todos os problemas que existem no Brasil não seria a política em si, mas também a inveja. Mas isso demonstra pra gente que o problema real do Brasil, um dos maiores problemas do Brasil é espiritual, né? É sobre isso que se trata. Eu particularmente não tenho inveja de ninguém. Inclusive me afasto das redes sociais para justamente não alimentar qualquer tipo de comparação, porque hoje em dia as pessoas estão se comparando muito, né? E estão achando isso que isso é sensacional, né? Mas esse tipo de comparação comparações são patológicas, tanto quanto a inveja, né? Particularmente eu não tenho inveja por nenhuma pessoa, mas por incrível que pareça, as pessoas, bonobos, por exemplo, têm inveja de mim, né? Mas quando a gente critica esses bonobos, eles acham que quando a gente os critica, na verdade é você o invejoso, né? Mas para vocês terem uma ideia, as pessoas hoje em dia são capazes de fazer de tudo para passar a perna dos outros. Para vocês terem uma ideia do quão virou o Brasil, né? Do quão foi longe, a inveja do Brasil. Quer dizer, uma pessoa invejar até mesmo por sua existência é muita falta assim, de princípios até, né, pessoal? É muita falta de valores, né?
Quer dizer, se a pessoa inveja a tua existência, se a pessoa, entre aspas, inveja a tua inteligência, né? É sinal de que o Brasil está muito deteriorado, né? Não sei como é que seria a situação nesse sentido nos outros países, mas eu tenho certeza, pessoal, que a inveja que existe no Brasil não existe em nenhum outro país do mundo. Tenho certeza disso. E logicamente, né? Eu vou ser prolixo aqui, mais repetitivo, mas foi-se o tempo. Foi-se o tempo onde as pessoas invejavam outras por serem ricas, por serem abastardas financeiramente, né? Mas o engraçado, né? O irônico, né? Que muitas dessas que não invejam tuas diferenças, estão lá, né? Estão lá idolatrando o tal MC famoso, né? Como se idolatrar o tal MC famoso, né? É só uma exemplificação, né? Fosse assim, algo assim vantajoso, né? Para vocês terem uma ideia, né? Então esse papo de que o Brasil respeita todas as diferenças é tudo balela. Eu já tinha insistido nessa tecla, né? Volto a repetir, né? Porque a verdade é que a gente está numa sociedade muito hipócrita em vários sentidos, né? Inclusive, vários conteúdos eu tenho trazido aqui no canal para expor tais hipocrisias que a gente tem presenciado na sociedade de uma forma geral, certo, pessoal? Então, um dos problemas do Brasil seria a inveja, sem dúvida nenhuma, né? Até porque as pessoas, além de não respeitarem as diferenças, né, não querem investir, por exemplo, em educação. O Brasil não é um país que valoriza esse tipo de aspecto, né? Mas para vocês terem uma ideia, né? Aqui as pessoas querem arrumar de tudo quanto é jeito uma maneira de tirar a tua paz, né? De querer passar a perna em você, achando que vai levar alguma vantagem nisso, né? Mas essas questões não se sobressaem aos olhos de Deus, né? Não querendo pregar aqui, porque eu não sou pastor, certo? Mas o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe, né? E tanto quanto existe o mundo espiritual, também existe a lei do retorno, né? Tudo que você propagar de mal para os outros, esse mal ele vai voltar para você, não na justiça divina, mas ele voltará para você ainda nessa terra. Acredito muito nisso. Então, aquelas pessoas que se preocupam em fazer mal para os outros, querer passar a perna nos outros, esse mesmo mal que ela provocou nas outras, né, esse mal ele vai voltar contra ela, não tenha dúvida nenhuma. Né? Então, o que seria inveja se não uma falta de espiritualidade? É isso que se trata, né? Mas como é que a gente vai falar sobre espiritualidade para um país que prioriza tudo aquilo que é banal, tudo aquilo que é imoral? O Brasil mesmo é o segundo país mais promíscuo do mundo, né? E tem gente que se vangloria por isso, inclusive, né? Para vocês terem uma ideia, né? Né? Então a inveja ela causa uma desumanização da outra pessoa, né? Mas esses invejosos não imaginam as causas que podem resultar nessas ações deles, ações entre aspas deles, né? Eles não se preocupam nas consequências. Eles acham que essas consequências nunca irão existir porque, na verdade, pessoas que invejam estão
com falta de espiritualidade. Sendo assim, né? Sendo assim, desprezam, né? Desprezam tudo aquilo que seria, né? Seria o correto. Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? Então, um dos problemas do Brasil não é só político, é também nessa questão da inveja, né? Alguns dizem até que virou doença, né? Mas não tenha dúvida, pessoal, que foi-se um tempo que apenas aqueles que tinham muito dinheiro eram alvos ou eram motivos para inveja dos outros, certo? Então era isso, valeu, até a próxima.